Olá a todas e todos, eu sou a professora Isabela, professora de História da Rede Municipal de Araucária e da Rede Estadual do Paraná, e estou gravando esse vídeo a pedidos da professora Sheila e do professor Guilherme, para falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa que eu desenvolvi no programa de mestrado profissional em ensino de História. Essa pesquisa teve como título Arte de Guerrilha e Ensino de História, abordagem didática da resistência à ditadura civil-militar no Brasil a partir das obras de Cildo Meirelles. Desde meados dos anos 60, a produção artística brasileira já se mostrava preocupada com as questões políticas e sociais. Muitos artistas se posicionavam criticamente através das suas produções, utilizando a arte como uma espécie de arma. Até a decretação do Ato Institucional número 5, as manifestações culturais tinham uma certa liberdade para acontecer. Muito provavelmente porque os aparatos de repressão do Estado brasileiro, do Estado autoritário brasileiro, estavam voltados aos movimentos que combatiam a ditadura de uma forma institucionalizada ou organizada. Depois do Ato Institucional número 5, depois da decretação do AI-5, essa produção artística, parte da produção artística, melhor dizendo, se mostrou de uma forma cada vez mais alegórica e também mais agressiva devido à introjeção da violência por parte do Estado. No campo específico das artes plásticas, esse engajamento se destacou pela produção de diversos artistas da chamada arte de guerrilha. Essa forma de arte utilizava metaforicamente as táticas que eram relacionadas aos movimentos guerrilheiros que praticavam as suas ações no Brasil e na América Latina desse período. Essa arte de guerrilha, ela foi teorizada principalmente por dois críticos, o Décio Pignatari e o Frederico Moraes, que diziam que esses artistas tinham um duplo propósito. O de crítica ao contexto sociopolítico e cultural, e o outro de deslocamento do objeto de arte dos espaços institucionalizados, como museus e galerias, para circulação na sociedade. A primeira obra que eu trabalhei com os estudantes foi da série Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Coca-Cola, de 1970. Esse projeto consistia em gravar nas garrafas informações, opiniões críticas e devolvê-las à circulação. Partindo da constatação da existência de um sistema de circulação pré-existente, o Cildo Meirelles se apropriou desse específico mecanismo do capitalismo, criado dentro do capitalismo, para encontrar uma forma de corrompê-lo. Afinal, esses circuitos eles veiculam, obviamente, a ideologia do produtor, mas, ao mesmo tempo, são passíveis de receber inserções na sua circulação. O artista buscava, com essa ação, gerar uma consciência social por meio da inserção de frases como Yankees Go Home ou da receita de um coquetel Molotov, rompendo a anestesia provocada pelo circuito industrial. Afinal, segundo o próprio Cildo Meirelles, a consciência é a função da arte e a anestesia é a função da indústria. A segunda obra que eu trabalhei com os estudantes foi Tiradentes, Totem Monumento ao Preso Político, também de 1970. Essa obra foi apresentada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e consistiu em uma estaca de madeira sobre um quadrado de pano branco, com um termômetro clínico no topo, e na base 10 galinhas vivas, que foram amarradas ali vivas, nas quais o artista jogou gasolina, ateou fogo e deixou-las queimarem até a morte. Não mais chocante que essa atitude violenta do artista, essa obra tocava em diversas questões políticas que se colocavam naquele momento. A primeira, que eu posso destacar para vocês, faz relação ao título dessa obra. O título da obra carrega o nome do Tiradentes. Essa obra foi apresentada num evento chamado do Corpo à Terra, que fazia parte das comemorações da Semana da Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira que foi um movimento que ocorreu em 1789, cheio de ideais iluministas e que foi considerado um dos primeiros levantes contra o domínio colonial português sobre o Brasil. Então, o simbolismo da figura do Tiradentes, que foi condenado à morte por enforcamento e ao esquartejamento do seu corpo,
por crime de lesa majestade, essa figura do Tiradentes tinha sido usada como mártir do movimento mineiro, da Inconfidência Mineira, e mais tarde foi também utilizada tanto pelos grupos de direita, que representavam o Estado autoritário brasileiro, quanto pelas esquerdas revolucionárias. Ainda em relação ao título da obra, o Cid Meirelles, ele associa o nome do Tiradentes à concepção de preso político. Bom, naquele contexto autoritário da ditadura civil-militar brasileira, os presos políticos eram aqueles que de alguma forma se posicionavam contra a ordem estabelecida pelos militares e estavam suscetíveis à violência constante e atroz. A obra Tiradentes, do Cid Meirelles, nesse sentido, segundo o Arthur Freitas, teve um efeito de abordar as atrocidades militares por meio de uma estética da violência de cunho guerrilheiro, evidenciada pela chamada arte de guerrilha. A terceira obra que eu utilizei com os estudantes foi também da série Inserções em Circuitos Ideológicos, só que agora o projeto Cédula de 1975. Durante o governo Médici, que foi regido pelo Ato Institucional número 5, o contexto era do milagre econômico ou do milagre brasileiro, de repressão aos grupos guerrilheiros e o estabelecimento por parte do Estado ditatorial da prática do desaparecimento. Essa prática acabava desobrigando o governo e as autoridades a dar qualquer informação sobre o militante desaparecido. As rotinas de torturas e os desaparecimentos ficaram cada vez mais evidentes a partir de 1972 por causa das denúncias que os familiares desses militantes faziam internacionalmente. Com a sucessão presidencial e a escolha do general Ernesto Geisel para assumir o Executivo Federal em 1974, começava um período pautado pela máxima da abertura lenta, gradual e segura. Foi nesse contexto que o Cid Meirelles deu continuidade à série Inserções em Circuitos Ideológicos, agora com o projeto Cédula, que, da mesma forma que o projeto Coca-Cola, consistia em gravar mensagens críticas em notas monetárias. A mensagem crítica desse momento, formulada pelo Cid Meirelles, levava em conta o acontecimento ocorrido em 25 de outubro de 1975, que conduziu à morte do jornalista Vladimir Herzog. A utilização da moeda corrente na época, o cruzeiro, como suporte para a obra do artista, estava carregado de uma simbologia da prosperidade econômica, que era propagandeada pelo governo militar, utilizando-se dos altos índices de crescimento do PIB nacional para isso. Enquanto o milagre econômico era festejado e divulgado pelos meios de comunicação da época e pela propaganda oficial, nos porões da ditadura, as torturas, os assassinatos eram cometidos e expostos descaradamente como suicídio. A partir de então, muitas coisas permaneceram iguais. E como um padrão que se manteve, mesmo após a abertura política, as torturas, os assassinatos, os ocultamentos de cadáveres por parte dos próprios agentes policiais continuaram sendo realizados no olhar de uma parcela da sociedade que defende a máxima do bandido bom é bandido morto. Relacionando o projeto Cédula com um contexto mais recente, o Cid Meirelles reeditou esse trabalho em junho de 2013. Em junho de 2013, o pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da Rocinha do Rio de Janeiro, foi levado por policiais para a sede da Unidade de Polícia Pacificadora, a UPP, para prestar esclarecimentos numa operação que estava acontecendo naquele período. Essa operação, chamada de Paz Armada, ela tinha como objetivo prender traficantes e suspeitos de participarem de um arrastão próximo àquela comunidade. E o Amarildo foi morto na noite do dia 14 de junho de 2013. Só que oficialmente, após essa data, o Amarildo estava desaparecido. O desaparecimento do Amarildo ganhou visibilidade por meio das redes sociais, de campanhas nas redes sociais,
E, frente a essas manifestações, o Cido Meirelles lança novas perguntas 38 anos depois, intimamente ligadas àquela questão anterior de 1975. As perguntas agora, marcadas em notas de real, foram as seguintes: cadê Amarildo? O que aconteceu com Amarildo? Sendo assim, o artista revisitou aquela obra de 1975, praticando a mesma ação que instiga a reflexão sobre a sociedade e as formas de violências exercidas agora pelo Estado democrático. Essa foi uma fala para explicar um pouquinho do que foi a minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham se interessado, tenham gostado e, se tiverem gostado, procurem o meu blog Arte de Guerrilha e Ensino de História.blogspot.com e lá vocês vão encontrar mais informações sobre essa pesquisa, inclusive os trabalhos produzidos pelos estudantes depois da aplicação desse projeto. Tá? Um abraço a todas e todos.